Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da sexta semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal, a alegria da presença do ressuscitado no nosso meio, já nos preparando para celebrarmos a solenidade da Ascensão do Senhor. E nesse contexto ouvimos um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São João, versículos de 12 a 15, onde Jesus disse aos seus discípulos: "Tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes de as compreender agora." Amados e amadas de Deus, Jesus, ele vai ao Pai. O Espírito é aquele que deve continuar a obra de Cristo. Cristo continuará presente no meio dos seus, Cristo continuará a falar aos seus, continuará a ensinar os seus, agora através da ação do Espírito. Por isso ele continua: "Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade." Amados e amadas de Deus, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Cristo é a verdade e o Espírito é aquele que conduzirá os discípulos à plena verdade. Quer dizer, o Espírito é aquele que fará com que os discípulos vivam verdadeiramente de Cristo, entrem no mistério de Cristo e, entrando no mistério de Cristo, sejam verdadeiros anunciadores de Cristo, sejam verdadeiras testemunhas de Cristo. A verdade para nós não é uma filosofia, a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. Cristo é a verdade. E continua o texto do Evangelho: "Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará." O Espírito não falará por si mesmo, o Espírito não falará de si mesmo, o Espírito falará de Jesus, o Espírito recordará Jesus, o Espírito conduzirá as pessoas a Cristo. O Espírito não fala de si mesmo. Na Trindade ninguém fala de si mesmo, ninguém vive voltado para si mesmo. Na Trindade toda pessoa é dom. O Pai é dom gerando Filho, e Pai e Filho expiram o Espírito. Amados e amadas de Deus, esta é a grande verdade da nossa fé. O Espírito é aquele que nos conduzirá à verdade de Cristo. O Espírito é aquele que nos conduzirá à verdade plena. E o Espírito é aquele que não fala de si mesmo, mas ele revela aquilo que os mistérios do Pai e do Filho. Ele nos faz entrar verdadeiramente nos mistérios do Pai e do Filho. E continua o texto: "Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará." Quer dizer, o Espírito realiza a glória de Cristo. Por quê? Porque ele anuncia Cristo, ele conduz para Cristo, ele faz com que as pessoas creem em Cristo, ele faz com que as pessoas entrem no mistério de Cristo, ele fará com que os discípulos entrem verdadeiramente no mistério de Cristo. Tudo que o Pai possui é meu. Quer dizer, a comunhão profunda que existe entre Pai e Filho. Amados e amadas de Deus, estamos nos preparando já para celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor vai ao Pai, mas o Senhor nos dá o Espírito. O Espírito continua na igreja, o Espírito continua em nós, a obra de Cristo. Nós não estamos sozinhos na história. O Espírito é aquele que conduz a vida de cada um de nós a cada momento. O Espírito é aquele que conduz a vida da igreja. E o Espírito sempre nos aponta na direção da verdade de Cristo, da obra de Cristo, da plenitude de Cristo. E sendo conduzidos à plenitude de Cristo, sendo conduzidos e realizando a obra de Cristo, nós glorificamos o Pai, nós vivemos verdadeiramente como filhos e filhas do Pai eterno. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.